Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 26 de março de 2019, né? Eu gostaria de dar continuidade aqui aos vídeos do Eli Soriano, tá certo? Hoje o título é Repreendendo aos Pastores. Então, vou virar aqui para vocês verem, deixa só. Deixa eu ver aqui, para poder ficar direitinho para vocês, né? Opa! Porque assim, opa, show, show. Então vamos começar. Vamos começar? Não, vamos continuar. Vou começar o vídeo dele, tá certo? Vamos lá. A paz do Senhor para toda a igreja. Irmão Eli Soriano, primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo irmão no ser pentecostal. E quero dizer sobre aquela passagem que tem no livro de Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 8, quando se fala sobre os cães mudos que não podem latir, a qual temos compreensão de que se trata de pastores. Mas por eu não ter uma condição de explicar por tanta gente, né, que precisar de ter esse entendimento, eu gostaria que o irmão expressasse sobre essa passagem, a qual ela vai no livro de Apocalipse 22, a partir do versículo 14. Eu tenho me baseado nesse estudo porque, até enquanto tenho participado da palavra nessa passagem, o Senhor Deus sabe de todas as coisas, mas até cadeia já me fez visita por pregar sobre essa passagem, incluindo pastores, pelo ato que eles praticam nos dias atuais, e por eu não ter tido uma religião. Então, por isso há sobre mim uma perseguição. Eu gostaria que o irmão desse uma explicação para todos que estão no alcance, né? Para ouvir sobre esses pastores que está ali em Isaías 56, a partir do 8. E vai Apocalipse 22, 14. Amém? Vamos ler Isaías 56, 8 até 11. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Amados, eu dei uma parada aqui, porque ele sempre coloca nessa Bíblia antiga aqui dele, né? Que aqui tá a Bíblia antiga. Mas não sei nem qual a versão é essa, porque eu nunca vi. Não sei se tem, mas eu nunca vi tradução assim de Bíblia antiga. Eu vou até pesquisar, porque eu nunca me toquei. Só que ele sempre coloca esse versículo, tá? E esse versículo é incompleto. Então, eu vou ler aqui para vocês, eles começaram a ler a partir do 8, né? Então, vamos ler aqui, aqui a partir do 8. Então, vamos ler aqui nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é Almeida Revista Atualizada, tá? Assim diz o Senhor Deus, tá? Ou seja, aqui é o Senhor Yahweh que está falando, tá certo? Porque esse livro aqui, quem falou foi o profeta Isaías, que ele transmitiu ao povo através do anjo, através de Yahweh, que o Yahweh, ele enviou o anjo dele, e através do anjo Yahweh ele falou, e aí o anjo veio trazer a mensagem de Yahweh, de Yahushua, tá certo? Para o povo de Israel. Então, aqui, e na verdade, esse versículo aqui, tanto esse quanto de Ezequiel, que ele também vai ler sobre Ezequiel, tá certo? Diz para os dias de hoje, não está dizendo assim para o dia daquela época, porque olha só, é os dias de hoje mesmo, e nós somos o verdadeiro povo de Israel, tá certo? Nós somos os hebreus da Bíblia, tá certo? Então, esse versículo aqui é para todo o povo de Israel que estão dispersos, tá certo? Em várias partes. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, nas Américas, tem um povo de Israel morando aqui,
Nós estamos aqui, nós somos da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, certo? Nós estamos aqui e tem outras tribos também espalhadas, mas aqui comporta mais a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá certo? E um pouquinho, um restinho só da tribo de Levi, tá? Mas são poucos da tribo de Levi, tem mais a tribo de Judá e de Benjamim, tá? Então nós somos verdadeiros, digamos assim, judeus, que na verdade não é judeu, seria, se fosse traduzir, seria judaítas. Porque judeu significa judiar, significa maltratar. É uma palavra que eles também inventaram através da letra J, porque na verdade o nome de Judá não é nem Judá, porque é a letra J. Mas se fosse para traduzir, tipo Rubens, Rubenita, Benjamim, Benjamita, então Judá seria judaítas e não judeus. Judeu significa judiar, vocês podem pesquisar. Então vamos ler aqui o que o anjo da parte de Iarro, tá? Da parte de Yahusha falou, tá certo? Porque foi da parte de Iarro e da parte de Yahusha, porque os dois estavam juntos, tá? Sempre os dois estiveram juntos, o pai e o filho, tá? Então aqui o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor Iarro, que congrega os dispersos de Israel. Tá certo? Isso é para os dias de hoje, amados. Essa profecia aqui não foi passado. Olha isso, que congrega os dispersos de Israel. Ou seja, assim diz o Senhor Iahvé, que congrega. Tá certo? Então, você vê que é presente, não foi uma coisa que aconteceu. Tá? Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Olha isso, ainda congregarei outros. Isso está acontecendo hoje. Ele congrega os dispersos e ele congregará outros que virão a esse rebanho, tá certo? Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Ele tirou essa Bíblia aqui, botou noutra, porque essa aqui não está aqui, é o todo sem exceção. Porque se ele colocasse essa, as pessoas iriam ver que até ele também está contado nesses pastores que são gulosos, porque na verdade todos são cães gulosos, porque o único pastor que nós temos é Yahusha, não tem outro pastor, tá certo? Então vamos aqui continuar aqui. Deixa eu primeiro tirar aqui isso aqui, que isso é muito chato, amados, porque toda hora vindo anúncio aqui, é muito chato. Mas vamos continuar. These words of God, estas palavras de Deus, é usado primeiramente para os pastores de Israel. Porque o que está acontecendo é o oposto do que deve ser cumprido, né? 34, 2, 5 de Ezequiel. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Amados, preste atenção, esse versículo aqui, tá? Que ele falou aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui de novo. Esse versículo Ezequiel está falando também para os dias de hoje, tá? Por quê? Porque, como eu já expliquei, nós fazemos parte do povo hebreu. Nós somos o verdadeiro povo hebreu, tá certo? O povo hebreu, são os filhos de Abraão, tá certo? E que vieram, porque Abraão era hebreu. E os filhos de Abraão, ele teve Isaac, e ele teve Ismael. Ismael foi filho dele com Agar, Isaac foi filho dele com a Sara, tá certo? Só que Isaac, da descendência de Isaac veio Jacó. E Jacó, que passou a ser Israel, porque o Iarro, ele mudou o nome de Jacó para Israel, tá certo? Então, ele teve os 12 filhos. Esses 12 filhos passaram a ser as 12 tribos, da qual nós fazemos parte. Tá? Nós aqui brasileiros, nós somos hebreus e israelitas,
Tá certo? Então, isso aqui ele está falando para os pastores de Israel, são para os pastores daqui, que estão aqui e que também são hebreus israelitas. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então, aqui ele está falando para os dias de hoje. Tá? Isso aqui é profecia para hoje, para os últimos dias. E os últimos dias começou, amado, a partir do... quando Yahushua ressuscitou, ele foi aos céus. Ali começou os últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias desde aquela época. Só que agora está se cumprindo mesmo, e que agora que nós estamos chegando realmente aos últimos dias mesmo, tá certo? Mas começou daquela época, da morte dele, quando ele ressuscitou. Há 200 e poucos anos atrás, porque ele não nasceu 2000 anos atrás, tá certo? Depois a gente vai falar sobre isso também. Os pastores apacentar as ovelhas? Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas. Porém, não cuidam do rebanho. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sim. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Por causa de sem cuidado dos pastores de Israel, que cuida por si mesmo, como Deus diz, ai dos pastores de Israel, em versículo 2, porque apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Vocês bebem o leite das ovelhas. Ovelha é um animal muito beneficial do pastor. Do benéfico aos seus pastores. Sim. O leite pode ser bebida. O leite pode ser feito como queijo e manteiga, né? Bebem o leite das ovelhas. Usam a sua lã, the hair of the ovelhas, para fazer roupas. E matam e comem as carnes das ovelhas bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Pastores não têm cuidado para o rebanho. Se você vai prestar atenção ao primeiro versículo que o irmão citou, 56:8 de Isaías, vamos de novo. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já se lhe ajuntaram. Ainda outros ajuntarei a ele. Preste atenção aqui, amados. Vejam bem, o que o profeta Isaías está falando aqui da parte de Yarro, por intermédio dos anjos, tá? Do anjo. Assim diz o Senhor Yarro, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros ajuntarei a ele. A ele quem? A Yahushua. Porque Yahushua é o pastor. Além dos que já se lhe ajuntaram. Ele não vai dizer isso aqui. Quem é esse? Ajuntarei a ele. Ajuntarei a quem? Ajuntará a Yahushua, que é o único pastor, tá certo? Além dos que já se lhe ajuntaram. O desejo de Deus é sempre ajuntar, a cuidar os rebanhos, os povos israelitas, como rebanho do Senhor. Os israelitas são chamados ovelhas do Senhor. Ezequiel 34:31. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ele diz aos israelitas: vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus aos israelitas. Agora, mas os pastores de Israel não cuidam para o rebanho do Senhor, só cuidam por si mesmos, comem e beneficiando a todos que a ovelha pode oferecer a eles, mas eles não cuidam para as ovelhas. Por isso, o resultado é
34, versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor. Eles têm pastor, mas não é considerado pastor por Deus. Ele diz: ai dos pastores de Israel, que cuidam por... Amados, ele diz que eles têm pastor, ou seja, esses rebanhos, né, que são essas pessoas, essas ovelhas que são as pessoas que estão nesses templos, né, de pedra. Inclusive o do Eli Soriano também é um templo de pedra onde o Altíssimo não habita, mas eles diz dos outros pastores, né, que essas ovelhas, ou seja, esses membros estão sem pastor, ou seja, o dele não, ele pastoreia, tá certo? Então ele tenta denegrir a imagem de todas as outras denominações, de todas as outras igrejas de pedra, justamente para conseguir mais pessoas para o rebanho dele, tá certo? Por si mesmo não cuidam os rebanhos. Por isso, Deus diz em 5, assim se espalharam por não haver pastor. Por que não, pastor? Não é apropriado de ser chamado pastor, porque não tem cuidado. O que se chama? Vamos voltar em 56, 8. Assim diz o Senhor, que ajunta os dispersos de Israel, ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. Estes cães são gulosos e nunca se podem fartar. Eles são pastores, mas não pastor para Deus, cães gulosos, né? Amados, reparem que ele vive repetindo os mesmos versículos para poder gravar na mente da pessoa de que os outros pastores das outras denominações são cães gulosos. Mas, para deixar bem claro que ele não é cão guloso, que ele é o único pastor certo, verdadeiro, direitinho, que está dizendo a verdade. Porém, o Eli Soriano, eu vou explicar aqui, que ele não fala a verdade completamente. Ele fala a verdade, mas no meio da verdade ele coloca sutilmente a mentira. Então, a verdade, quando há mentira, passa a ser mentira. Não que a verdade deixe de ser verdade. Mas por quê? Porque quando a pessoa ela anda na verdade, ao mesmo tempo ela está na mentira, na verdade ela não está na verdade, ela está na mentira. Porque a verdade, ela é verdade sempre. Não tem como a verdade ser mentira. Ou a verdade é verdade, ou a verdade é verdade, ou a verdade é mentira. Porque não é verdade completamente, tá entendendo? Tem uma parte de verdade e outra parte de mentira. Então, quando se tem uma parte de verdade e uma parte de mentira, aquilo ali não é verdade, é mentira. Então, na verdade, ele induz as pessoas a ir a ele, porque ele é o pastor bonzinho, que não cobra dízimo, porque ele está de acordo com a palavra de Deus, como ele está ali, que não é dízimo, mas cobra ofertas. E a oferta não é para dar em templos feitos por mãos humanas, mas ele tem o nome das igrejas, porque ele botou o nome da igreja dele de Igreja Internacional, de Igreja de Deus Internacional, e ele pinta as outras igrejas, tipo Igreja Universal, Igreja da Graça, como um vídeo que a gente viu, né, do nome das igrejas, tá certo? Que eu gravei anteontem, acho que foi anteontem, ou foi sábado, acho que foi sábado. Então, foi sábado. Então, o que acontece? Ele colocou o nome da igreja dele de Igreja de Deus Internacional. Só que Deus não é nome, Deus é título. Assim como o Senhor é título. E isso a gente viu
que eu tenho falado isso para vocês, e a gente viu ontem no vídeo, tá certo? Que eu mostrei também sobre os pastores também, né? Que eu tô fazendo essa série dos pastores, que ele tá falando todo de pastor, repreendendo os pastores, então eu resolvi fazer essa série. Então o que acontece? Na verdade, a igreja dele não tem o nome de Yahweh, tem o nome de Deus, que é um título. Então esse Deus, que é um título, ele pode se referir tanto a Yahweh quanto a Terron. Então, na verdade, esse Igreja de Deus Internacional é o nome da igreja de Terron, que é o Deus das trevas, que é o Deus que habita nos tempos, como a gente viu, tá certo? Vocês podem ler aqui em Crônicas, tá certo? Acho que vou botar aqui para vocês, tá? Em 2 Crônicas, só para vocês terem uma ideia, tá? 2 Crônicas 6, vamos lá. 2 Crônicas, peraí. 6. Tá? Aqui, ó. Esse Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Tá? Noutra versão, né, como eu já mostrei para vocês, eu vou botar aqui para vocês, 2 Crônicas 6, para vocês verem que aqui ele está falando que é em densas trevas, que é nas trevas. Então vocês veem que esses templos, inclusive do Eli Soriano, ele não é o templo do Criador, porque Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma, então ele não pode habitar onde há trevas. Veja, então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a sua eterna habitação. E mais embaixo, isso aqui é a oração de Salomão quando ele inaugurou o templo. E mais embaixo aqui, ó, no verso 20, acho que é verso 26. Ah, não, peraí. Ah, aqui, ó, peraí. Cadê? Ah, tá aqui mais embaixo, amados. 26, ouve o Senhor dos céus. Eu sei que tem um lugar, uma parte aqui, que eu até li para vocês, tá certo? Que ele mesmo diz que habitaria o Senhor, ou seja, que é o Eterno, habitaria na casa, né, que ele não tem aonde habitar, tá certo? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Oh, meu pai, onde é que está escrito isso? É porque, amados, é tanta coisa que eu realmente esqueço. Aqui, ó. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Entende? Então, aqui, né, nessa versão aqui está: o Senhor, Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Então vocês vejam que ele habita para sempre. Quem habita nesses templos é Terron, que ele habita nesses templos de pedra. Aqui, ó. Mas será possível que Yahweh, aqui ele está falando de Yahweh, ali em cima ele falou de Terron, porque o templo ele fez para Terron, Deus das trevas, que habita nas trevas, certo? Como a gente leu ontem de Davi, no Salmo de Davi, olha, veja: mas será possível que Yahweh habita na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Tá certo? Então aqui, vamos ler aqui, amados, só para vocês verem o Salmo 18 de Davi, para vocês verem que esse Deus que ele está se referindo, Salomão, é o Deus das trevas realmente. Eu não vou ler tudo porque eu li ontem com vocês, mas vou ler a partir do verso 8, que diz assim, ó: das suas narinas subiu fumaça. Isso aqui é o Deus que Davi está descrevendo, porque ninguém nunca viu o Pai senão o Filho, tá certo? E ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Yahweh é luz e nele não há trevas. Então veja bem o Deus que Davi está descrevendo. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ou seja,
Quem é esse Deus aqui? É o Deus dos templos, que habita no templo, porque Yahweh, amados, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, Atos 7, vamos nós, olha, vou botar aqui, ó, tá escrito isso em Atos 7, 48, tá certo? Vou botar aqui o versículo, tá? Para vocês verem, tá escrito também em Atos 17, olha, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, tá? E aqui também em Atos 17, olha, em Atos 17, tá certo, amados? Porque nós precisamos entender isso, as pessoas têm que entender. Nem tampouco é servido por mãos, Atos 17, 24, 25. Olha, o Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, vocês dá para ver aqui que até esse templo aqui, a Casa de Deus Internacional de Eli Sorião, é a templo de pedra, que é do Deus Terron, que só tá o título, mas não tá o nome de Deus ali, só tá o título. Então, esse aqui é um templo de pedra, de Terron, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita naquele que crê que é o templo, tá certo? Vamos continuar. Todos os cães podem ser pastor? Não, porque eles vão devorar ovelhas. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Aqui no Brasil, muito cães gulosos. Principalmente ele também, tá, amados? Porque ele também é tão guloso. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância. Se um pastor somente cuida para a ganância, não deve ser chamado pastor. Cães gulosos. Os falsos profetas é um tipo de cão devorador, como 7:15. Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos são cães, mas cães que não podem estar na casa, né? Amados, eu preciso dizer que ele também é um lobo, que ele também é um cão guloso. Eu acho que dá para perceber, pela leitura que nós estamos fazendo das Escrituras, que ele também faz parte desse cão guloso. Não dá para entender isso perfeitamente? Eu acho que eu não preciso nem explicar mais, né? Vamos continuar. Tem cães que pode criar na casa, né? Mas tem cães devoradores. Lobos é um tipo de cão que é voraz. Por isso, tem pastores vorazes, mas outward. No exterior, Eles aparecem como ovelhas, os pastores. Como ovelhas, né? Não como o irmão Soriano gritando, né? Eles são suaves, etc. Mas interiormente, lobos ou cães devoradores, os pastores. Agora, em Apocalipse 22, 14, vamos ler o versículo que o irmão citou. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e tudo o que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora da cidade santa, fora da salvação, fora de todas as coisas boas e santas. Ficarão de fora
os Caíns, os pastores, né? Os feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e tudo que ama e pratica a mentira. Agora, todas estas coisas definem o tipo de pastores que nós não temos no mundo, agora no mundo. Muitos pastores, como isso, como estas, não cuida para o rebanho. Irmãos, o normal, o pastor vai apacentar as ovelhas. Quando você encontrar um rebanho que apacenta o pastor, é oposto, né? O que deve apacentar é o pastor. Mas, se o rebanho está apacentando o pastor, é oposto. Invertido. Se a verdade é o pastor deve apacentar, se esta é a verdade, quando o rebanho está apacentando o pastor, é a mentira. 12, 14, 15 de 2 Coríntios. Vamos ler. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não somos filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei, e me deixei gastar pelas vossas almas. Amém. O pastor real, como os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, está explicando ao povo. Amados, eu dei uma parada aqui para a gente ler esse 2 Coríntios 12, 14, tá certo? Então vamos dar uma lida nele. Olha, 2 Coríntios 12, 14, vamos lá. Vamos ler aqui, amados, porque o negócio que as pessoas não leem são enganados por esses cães gulosos, tá certo? Então vamos começar aqui. Eu estou pela versão Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Então aqui. Em verdade que não convém gloriar-me. Isso aqui é o apóstolo Shaul falando, tá? O apóstolo Paulo. Em verdade não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Yahushua, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, e Arro o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, e Arro o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Terrom, ou seja, aqui está Satanás, mas um mensageiro de Terrom, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor Yahushua, ao Senhor Yahweh, tá certo? Porque ele orou a Yahweh, porque Yahushua ensinou a gente a orar ao Pai. Orareis ao Pai e pedireis em meu nome. Foi isso que Yahushua disse, tá? Então ele orou ao Pai, tá? O Senhor Yahweh, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha benevolência te basta. Aqui está graça, mas estou lendo benevolência. A minha benevolência te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Yahushua. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Yahushua, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me,
Vós me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me neste agravo. Quando ele diz aqui, as outras igrejas, não está falando igrejas tempos de pedra, está falando igrejas pessoas, tá, amados? Então, aqui, ó, cadê? Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me neste agravo. Ele está dizendo que ele não foi pesado a ninguém aqui, tá certo? Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Aqui foi o que ele leu, o Eli Soriano, ó. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para o filho. Eu, de muito boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amados, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Aqui, quando ele diz que ele gastou e gastará, aqui, amados, o que o apóstolo está falando aqui, cadê? Cadê? Ele começou no 14. Cadê? Aqui, ó. Eu, de muito boa vontade, gastarei. Ou seja, o que o Eli Soriano está dizendo aqui é tipo que ele dá as coisas, certo? Ele é um pastor, ele está querendo dizer, vocês vão entender o que ele está querendo dizer. Mas o contexto que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu sou um pastor e eu não entesouro para mim, eu dou. Tá certo? Vocês dão, os membros dão, mas eu também dou, tá certo? É o que ele está dizendo, porque ele vai falar ali que os membros dão o quê? Os membros dão oferta, não dão dízimo, mas dão ofertas, tá certo? Só, amados, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, tá certo? O que ele está querendo dizer assim é o seguinte: a igreja, que são pessoas, elas ajudavam as igrejas que estavam em necessidade. Não era para dar em templo, não era oferta para dar em templos feitos por mãos humanas, mas era oferta para dar em templos do Espírito, que são pessoas, tá certo? Mas as pessoas davam, mas ele também dava, tá? Ele não recolhia a oferta das pessoas e dava as ofertas das pessoas como se ele tivesse dado dele. Mas o Eli Soriano, ele não faz isso. Ele pega, aceita as ofertas dos membros, que são para igrejas, pessoas, ele aceita num templo de pedra, onde o Altíssimo não habita, e aí ele vai e dá comida, tá, para os membros lá, né, porque ele faz exposição da Bíblia, então são muitas horas de exposição, então ele dá almoço, entendeu? Ele ajuda, só que ele, na verdade, ele não ajuda, quem ajuda são os membros, porque veja bem, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, vamos supor, ele não cobra dízimo, mas cobra oferta, dá a entender, o povo entende que tem que ofertar na igreja dele, tá? Então vamos supor que ele tenha uma igreja que tenha 1000 membros, tá? Então esses 1000 membros, eu vou botar por baixo, tá, amados? Vou botar que esses 1000 membros, eles contribuem com R$50 cada um. Bom, se 1000 membros contribuem com R$50, vamos lá, 50 vezes 10 vai dar R$500. 50 vezes 100 vai dar R$5.000. Tá certo? 50 vezes 1000 vai dar R$50.000. Então, ele pega, tipo, uma parte que eu acredito que não seja nem R$5.000, para poder fazer o almoço, para dar comida para aquelas pessoas que estão lá, para ele dar a entender de que ele dá dele. Tá entendendo? É isso que ele faz. Aí ele pega e ajuda algumas coisas, com algumas obras que ele mostrou aqui, tem um vídeo que ele mostra, que ele ajuda assim no orfanato, não sei o que ele tem um orfanato, beleza. Só que na verdade ele não ajuda, quem ajuda são os membros. Por quê? Porque por mais, eu tô falando por baixo, mas ele tem muito mais, amados, porque ele tem igreja aqui,
que são vários lugares que eles dão oferta, que o pessoal dá oferta. Tem nas Filipinas e tem mais ainda em 2 lugares, porque ele tem uma TV, tá? Das Filipinas, que ele passa aqui 24 horas na internet, e essa TV fala em 4 idiomas. Então vocês imaginem o dinheiro que ele consegue arrecadar com essas ofertas desses membros. Então é tipo assim, vamos supor, se 1.000 membros dá 50 mil reais, 1.000 membros, 50 reais cada um, então na verdade ele gasta tipo 25 mil reais, vamos supor, para todas as obras que ele diz que faz, certo? E fica com a metade. Então, na verdade, ele não está dando dele, ele dá a entender aqui, tá? Que ele dá dele, que os membros dão, mas ele também dá, mas na verdade ele não dá dele, ele dá do que os membros deram. E o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele dava dele, tanto financeiramente, porque ele ajudava junto com os outros irmãos, os irmãos davam uma parte, ele dava outra parte do bolso dele. Ele não se aproveitava, não pegava as ofertas que os irmãos deram e pegou assim e fala, olha aqui, ó, esse aqui eu consegui, ó, 500 reais aqui, os irmãos deram 500 reais, ele pega os 500 reais e fala, esse aqui eu consegui 500 reais. Não, ele não fazia isso. Ele pegava também parte do dinheiro dele, porque ele trabalhava, tá certo? Pode ser pesado a ninguém, e ele dava também dele. E o Eli Soriano, ele dá a entender que ele dá, mas na verdade ele não dá. Ele recebe dos membros e os membros é que dão, entendeu? E ele ainda fica com uma boa parte para ele como lucro, tá certo? Então vamos botar isso aqui bem claro para vocês entenderem. Vamos voltar aqui. Ah, tá. Aí aqui, vamos lá de novo aqui, ó. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado, mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sob as mesmas pisadas? Cuidais que alguém não nos desculpamos, cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em arrucha perante arro, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumulto, que, quando for outra vez, o meu Yahweh me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram, tá certo? Então, para vocês entenderem o contexto aqui, porque ele está botando aqui como se ele estivesse dando, entendeu? E na verdade ele não dá, ele se aproveita disso e coloca como se ele estivesse dando, tá? Vamos continuar. Tudo pratica dos pastores brasileiros. Os pastores que não é verdadeiros pastores, né? Então, vamos de novo. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, né? E não vos serei pesado. O pregador de Deus não é uma coisa como burden to the members. Não é um fardo para os Não é membros. fardo para os membros. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, né? Pois não são os filhos devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A pergunta aos membros da igreja aqui, ou da igreja no Rio de Janeiro: quando nós temos obra para fazer, o que é preocupado para a comida? Perguntar a eles se eles é preocupado para a comida deles. O que é preocupado? Irmão Soriano, que gasta para a comida. Amados, presta atenção aqui, esse símbolo aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, Igreja de Deus, olha aqui o símbolo, é um pentagrama, pode reparar aqui, ó,
Aqui, ó, é um pentagrama aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. É um pentagrama. E aqui em cima tem outro pentagrama. Olha isso. Então, quem vem aqui, pode perguntar a eles, os membros do Rio de Janeiro, né? Eu estou praticando o que eu está lendo na Bíblia, que o pastor deve gastar. Não somente os membros estão gastando para o pastor. Não? Deve ser amar um ao outro. Eu amo vocês, você vê. Sim, né? Mas não somente o mandamento é para um lado, para os lados do membro. Você deve gastar, eu vai comer. Você deve ride an airplane, pegar avião. Você vai gastar, né? Eu deve passear, você deve gastar. Eu vai comprar cigarro, você vai gastar. Eu vai tomar 3 mulheres, você vai gastar. Todos gastos para os membros, né? Mas a Bíblia diz outra coisa. Apóstolo Paulo diz 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Pelas vossas almas. É trabalho de pastor que cuida para o rebanho. Alimentar o rebanho com coisas espirituais e também pode gastar o mesmo ser dele para as vossas almas. Prestar atenção, irmãos, né? Eu de muita boa vontade gastarei, gastando dinheiro, né? E me deixarei gastar o mesmo ser dele. Ele vai usar ou gastar para as vossas almas, diz o apóstolo. Para provar isso, que o apóstolo Paulo quer dizer isso, vamos ler Tessalonicenses 2:8. Assim nós, sendo vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Porquanto vos tornastes muito amados de nós. Vamos ler aqui, amados, 1 Tessalonicenses 2, porque a gente precisa aprender a pegar a escritura quando esses pastores darem esses versículos isolados para poder trazer as suas teorias, tá certo? Então a gente precisa ler todo o contexto. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 2. Certo? Vamos ver aqui. 2. Vamos ler. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis, estou na Almeida Corrigida e Fiel, tá, amados? Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso iarro, para vos falar o evangelho de iarro com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de iarro para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a iarro, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Iarro é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Iarrucho, ser-vos pesados. Antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçados,
de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Arro, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éres muitos queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Arro. Veja, eles trabalharam noite e dia para não ser pesado, ou seja, então aqui o que ele está falando aqui, tá? Assim nós, como ele está lendo 2:8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiseram nos comunicar não somente o evangelho de Arro, mas ainda nossas próprias almas, porquanto não eres muito queridos. Aqui ele está falando de não ser pesado, de não cobrar o evangelho, tá certo? E doar dele, tanto financeiramente também, porque ele doou para ajudar as igrejas, como ele doou também a própria alma dele para pregar o verdadeiro evangelho, tá certo? Então aqui, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Arro, vós e Arro sois testemunhas de quão santa, ou seja, de quão separada, santa, né? De quão separada e justa e irrepreensivelmente nos houveram para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Arro, que vos chama para o seu reino e esplendor. Por isso também damos sem cessar graças a Arro, ou seja, agradecemos a Arro, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Arro, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Arro, a qual também opera em vós o que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Arro, que na Judéia estão em Arruxo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, e o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Arruxo e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Arro, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Arro caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Tá? Aqui do coração, mas não do coração, mas não do entendimento, tá certo? O coração aqui está falando no entendimento. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Shaul, mas Terrom, que é Satanás, Terrom, porque o nome de Satanás é Terrom, não impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, ou seja, de esplendor? Porventura, não sois vós também diante do vosso Yahushua em sua vinda? Na verdade, vós sois o nosso esplendor e gozo. Então, amados, aqui ele está falando o seguinte, que eles foram impedidos, por quê? Porque eles estavam pregando o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? É o evangelho que está sendo pregado hoje aqui na internet. O evangelho de que nós somos templos, tá certo? Templos de Arro, somos nós pessoas, e não para ir a templo feito por mãos humanas. Então eles estavam perseguindo, esses líderes religiosos daquela época, estavam perseguindo os apóstolos, estavam perseguindo os seguidores de Arruxo, que estavam falando a verdade, tirando as pessoas da religião, tá? Dos templos de pedra, tá certo? Então vamos continuar. Amém. É muito bom, né? O apóstolo Paulo diz: desejamos comunicar-vos ou compartilhar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. A contribuição dos membros é dinheiro. A contribuição do pregador é dinheiro também, e seu própria alma. Como apóstolo. Amado, ele disse que a contribuição do pregador é dinheiro também, sua própria alma, ou seja, ele está falando dele, a contribuição dele é
no dinheiro da própria alma. Só que o dinheiro que ele está falando não é dinheiro que ele dá. Ele não dá dinheiro, amados, para ajudar. Ele pega o dinheiro que os ofertantes dão, que os irmãos dão de oferta, para poder usar de benefício. E ele fala que ele faz, mas na verdade ele não faz. São os membros da igreja dele que contribuem com ofertas e ele pega e dá. Mas ele na verdade não dá, porque ele tem lucro com isso, tá certo? Tá certo? Vocês estão entendendo isso? Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo diz, o pastor real é pronto de dar a sua vida para o rebanho, para as ovelhas. Amados, o pastor real é um só, que é Yahushua, porque ele que morreu por nós de madeiro. Não existe outro pastor real. Todos são falsos, não são pastores, são cães gulosos, mentirosos, sem exceção, todos, sem exceção, tá certo? Mas mercenário, né? Vamos ler em 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Amados, olha só, mas o que é mercenário não é pastor, Eli Soriano não é pastor de ninguém, de quem não são as ovelhas. Essas ovelhas que ele tem na igreja dele não são dele, são de Yahushua, tá certo? Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, ele mesmo recebe dinheiro, ele diz que contribui, mas na verdade o evangelho ele deve ser falado, ele deve ser dado de graça. De graça dai o que de graça recebeste. É esse o mandamento, de graça dai o que de graça recebeste. Ele recebe ofertas, tá certo? E dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O que ele quer às ovelhas é lucro, né? Ganância. O que está em Isaías, de acordo com a palavra de Deus, aos pastores israelitas. Mas o que acontece em tempo dos israelitas pode acontecer também em nosso tempo. Se em tempo israelitas tem mercenário, tem pastores que nada compreendem, cães gulosos que nunca se podem fartar, em nosso tempo pode também. Isso é pro tempo de hoje, tá, amados? Eclesiastes. O que já existiu e o que há de ser também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. O que já existiu. O que há de ser também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. O que acontece muitos anos atrás pode acontecer mais. Se tem pastores que o lucro é o ponto da vista deles, até agora tem pastores que o lucro é o ponto da vista. Né? Vamos colocar na tela. Dízimo dobrado. Trízimo. 10 para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chave abençoada, R$100. Fronha do sonho, R$91. Água benta, 100, 200, 300, R$1.000. Colher de pedreiro ungida, R$153. Meia abençoada, R$153. Dízimo adiantado, tijolinhos, R$200. Martelo da justiça, ofertinha, R$1.000. Lucro, né? Lucro. Muito lucro. Imagine, tijolinho 200, o tijolinho maior é 35 centavos. O tijolinho dele é muito pequeno, R$200. Muito lucro. Né? O tipo de pastor que é chamado na Bíblia, a Bíblia fala com eles, chama eles cães gulosos, não apostol, não pastor, não pregador,
mas devorador. Cães gulosos. Vamos ler de novo 56:10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Você encontrar um deles que pode ladrar, porque os cães iau ladram. Eles são silêncio. Eu estou convidando você, eles convidando. Vamos fazer debate. Vamos fazer debate como Amistoso. sim, não para brigar em carne, né? Não, mas dar o seu ponto, eu vou dar meu ponto. Mas depois 3 debates aqui, durante 10 anos, somente eu tenho 3 debates aqui. Quando eles vão ver no YouTube o debate, eles não mais querem debater. Mesmo que ele assina o tema, o tópico é assinado, eles uma atrás. Estão se voltando, não querem debater. Porque a Bíblia diz, todos dormindo, não pode ladrar. Vamos procurar para um cão aqui que pode ladrar. Eu estou esperando um cão que pode ladrar. Até agora, não. Bom, amados, aí ele parou por aqui, tá certo? O vídeo vai até 25, 26, mas eu fui até 24, 22, porque aí ele não vai falar mais nada, tá certo? Então, deixa eu aqui falar uma coisa pra vocês, amados. Primeiro ponto, o Eli Soriano, ele tem mania de repetir bastantes versículos, justamente para fazer a lavagem nas pessoas de que os outros pastores são errados. Verdade? Verdade. Mas ele dá a entender de que ele é o pastor certo. Tá certo? Não, tá errado, porque ele também está errado, ele também está na mentira, tá certo? E outra coisa, ele diz que está esperando um pastor, um cão, né? Esses pastores para poder debater com ele, que só teve 3 que vieram debater e fugiram. Ué, aí, ô Eli Soriano, eu não sou cão gulosa, eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu sou apenas uma discípula de Yahushua, certo? Que está falando a verdade para que as pessoas possam sair do engano da religião. Então, se você quiser, Eli Soriano, eu estou aqui, ó. Quer fazer um debate comigo? Ao vivo? Quer? Se você quiser, a gente faz. Mas, ó, é para ler a Bíblia toda, não é para ler versículos isolados para poder conseguir se beneficiar com seus versículos isolados e pinchar as outras igrejas, porque na verdade todas essas igrejas estão erradas, porque todas são templos de pedra, todos são templos onde o Altíssimo não habita e onde os deuses das trevas, que é terror, habita. Então, Eli Soriano, se você quiser, está feito o convite, tá certo? Estou aguardando. Você disse que está aguardando, não é verdade, alguém para poder debater contigo? Então, eu estou aguardando também a sua resposta, tá certo? Então, fica aqui o desafio. Amados, tenham todos um excelente dia na presença de Yahweh, que Yahweh carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, certo? E evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros de qualquer religião, vão para Yahushua, que é o único pastor e o único caminho. Saiam do engano da religião. Sejam livres em nome de Yahushua. Até a próxima.